Eu me lembro, eu comecei no Brasil com o mestre Kawai, Reishin Kawai Sensei. Ele, por condições da época, na década de 70, nós éramos, na América Latina toda, uma ilha mundial, e inclusive no Aikido, a gente era uma ilha. Eu me lembro, assim, ele tinha um carro, um Galaxy, era uma barca, né? Na época era um carro chique, mas era uma barca. E uma vez acabou a gasolina dele, bem numa valeta. E aí a gente saiu e começou a tentar empurrar aquele navio para sair da valeta. Aí veio alguém, um terceiro rapaz, para ajudar. E aí ele ajudou a gente a pensar: você empurra, ele não vai. Então, quando ele voltar, aí você pega embalo e aí vai de novo. Aí o Kawai Sensei falou assim para mim: esse Aikido. Eu era um garoto, adolescente, né? E aí eu comecei, e várias vezes ele tentava levar uma coisa, esqueci de colocar o ki, esqueci de colocar energia. Parecia até caricato, mas era bem assim, né? E eu quero dizer, ele é um mestre japonês de cultura bastante conservadora, mas muito bem formado, especialmente dentro do Budô. Então, o convívio com ele foi muito orientador na questão cultural e na questão de para onde buscar o aprendizado, o que faltava, o que eu precisava aprender. Quando eu já era quarto dan, no caso você já tinha me convidado para quarto dan, eu declinei, mas eu já estava nesse estágio de aprendizado quando, em 91, eu conheci a Yamada Sensei. Isso significa, eu quero dizer com isso que eu já não era mais um aprendiz que dependia do contato constante do mestre para aprender o básico. Então, eu já tinha uma condição de ter, mesmo uma condição distante, meu mestre morando em Nova York, mas com acompanhamento regular, constante contato, assimilar como uma esponja o máximo possível daquilo necessário mesmo. Não precisava dele o dia inteiro estar me ensinando para onde olhar. Claro que viver o dia inteiro com o mestre é pouco, né? Sempre vai ser pouco. Não tem suficiente convívio com o mestre. Sempre vai ser pouco. Mas felizmente, já quando eu conheci o meu mestre, Yoshimitsu Yamada Sensei, eu não estava no estágio tão inicial, podendo aproveitar com profundidade tal que, há 2 anos atrás, eu estava com ele na Argentina, ele dando um seminário, ele vai lá, ajuda esse pessoal. E ele ficava lá, sabe? Eu treinei desde o mais graduado até não sei, o mais novo, mas com as faixas brancas. Pratiquei, estudei, e ele parado. Felizmente, para minha grande alegria, olhando explicitamente e escondido também, de rabo de olho, você, né, conhecendo o mestre, já sabe como é que é. Ele fica escondido atrás das pessoas, você não vê que ele está te olhando. Mas eu, feliz da vida de ter um mestre, oitavo dan da história do mestre Yamada Sensei, com toda a história que é, com todo o peso que tem no conhecimento dele, e tomando conta de mim com o sétimo dan. Tomando conta se eu estou ensinando bem, se eu estou fazendo bem, orientando, entendeu? É uma alegria imensurável isso. Então, não tem limite para o aprendizado. Não tem limite para o aprendizado. Felizmente, mestre Quintela, se eu fosse apresentado a mim hoje para eu, quando iniciei, eu acharia a mim um monstro do Aikido. Na minha época, eu seria um monstro do Aikido. No melhor sentido da palavra. Porque na época a gente era ilhado. Havia uma escassez muito grande. Eu não passo, no melhor caso, graças ao olhar do meu mestre, aceitar o que eu faço, eu considero que eu tenho alguma mediocridade em Aikido.
O que, para mim, é uma imensa honra, porque eu estou falando do que nós conversamos no início. É um mestre altamente qualificado, de uma linhagem direta, altamente qualificada, com um olhar de altíssima qualidade. Então, se esse sujeito acha que dá para fazer o que eu estou fazendo, não é que eu estou bom, não. É referência de que eu posso continuar estudando nessa linha de estudo. Estou indo num caminho produtivo. Mas, assim, graças a Deus, se eu estivesse fazendo o que eu fazia há 40 anos atrás, ia doer. Ia doer. Então, fico bastante feliz com isso.